Vamos lá então, voltando ao segundo bloco do programa Vale Tudo, hoje 3/3/2018. E tem muitas manifestações aqui pelo Face, daqui a pouco mais nós vamos ler. Está conosco. Não mandou a manifestação. Não mandou até o presente momento. Todo mundo mandou aqui. Mas que judiaria, tia. Essa mulher vão ter que trocar ela, tia. Quando não começa a mulher, não dá recado pros homens, né? Claro, pros seus próprios, né? Tem que trocar, né, tia? Tem que trocar. Bueno, mas estamos com uma grande honra, novamente aqui no estúdio da Rádio Positivo FM 96.3. O nosso deputado estadual, ele que já foi 2 vezes deputado federal, 2 vezes prefeito de Bagé e 2 vezes vereador? 82 e 88. É um currículo tudo bárbaro, tudo de 2. E agora na segunda também de deputado estadual. Indo para terceira. Vai para terceira. E possivelmente no ano de seguida retorna prefeito de novo, mais 2 aí, quem sabe. Tira o Tintones. Tira o Tintones, te cuida, Tintones. Bueno, o nosso deputado estadual Luiz Fernando Mainardi, nosso cordial boa tarde ou bom dia, garoto. Bom dia a todos os ouvintes e internautas. Cumprimento vocês pelo programa, mais uma vez. Esse programa de debates e ao vivo, e essa interação que vocês fazem, e essas polêmicas que levantam, isso é ótimo, né? Tem Santana do Livramento, tem um programa assim também, conversa fim de tarde na RCC, ontem eu estava lá, e também é muito bom, né? Isso dá uma grande audiência, porque as pessoas não querem aquele jornalismo assim mais morto, assim, parado, devagar, né? Querem essa forma que vocês estão fazendo. Então, cumprimentos, né, aos Maurícios, aqui, o Urataú, o Silton, o Maurício Campos. Maurício, antessala. Nós estávamos com 3 Maurício, da Júlia, que está aqui, Vassourão, e o João, que é o nosso assessor de comunicação. Bom dia. Eu quero, antes de dizer bom dia, Maurício, só para dizer o seguinte, eu estava ouvindo essa reprodução que o Urataú fez, e eu só quero dizer uma coisa. O Poder Judiciário é o poder mais fechado que tem. Eu me recordo que quando batiam muito no Poder Legislativo, a gente dizia, o Poder Legislativo é o poder mais transparente que existe. É verdade. A gente sabe tudo o que acontece no Poder Legislativo. Tudo. Quase tudo, né? Tem coisinhas que talvez não, mas do ponto de vista dos gastos, tem total transparência. Aqui nas sempre teve. Sempre teve. Quer dizer, é para ter, porque é a postura do parlamentar que... É a sociedade que cobra uma postura assim. E do Poder Executivo a gente tenta fazer com que alguns governos sejam transparentes, outros não são e não tem jeito. Eu posso fazer uma pergunta, por exemplo, qual foi o saldo que ficaram nas contas da Prefeitura de Bagé em 31 de dezembro de 2016? Qual foi o saldo? Quanto tinha em caixa na Prefeitura? De todas as contas e quanto tinha no DAEP? Esse dado, por exemplo, eu sei que o vereador Lelinho pediu, um dia eu falei com ele, né? Escuta, Lelinho, eu vi que tu pediu, quando tiver me dá. Eu sempre gostei de acompanhar muitas finanças, né? Fui secretário da Fazenda quando assumi a Prefeitura nos 3 primeiros meses. E não tem, quer dizer, eles não escondem. Qual é o problema de mostrar? Então o Poder Executivo, quando tu tensiona, e muitas vezes tu tem que levar à justiça para obter informações. E o mais fechado era o Poder Judiciário. Por que hoje nós estamos sabendo isso? Porque em 2009 se aprovou, no governo do presidente Lula, a chamada Lei da Transparência. Então é bom registrar que hoje se tem essas informações, hoje se toma conhecimento desse escândalo, dessa vergonha, meio bi para funcionar, né? O nosso Supremo Tribunal com 11 integrantes. Essa estrutura, essa mega, isso é uma vergonha, isso é uma cinte à sociedade como um todo, né? Então, registro feito, meu protesto também contra tudo isso que a gente está sabendo agora. Eu, por exemplo, não sabia dessas informações e a gente fica escandalizado que num país ainda com tanta gente precisando, né, o básico para poder sobreviver, para ter dignidade, e a nossa mais alta corte com gastos astronômicos como esse que nós vimos. É verdade. Ô Maurício, só um momentinho. Cláudia Maria Lima Nunes está com problema do áudio através do Facebook. Tá. Então tu dá o... Eu dou a dica. Isso. Faça o seguinte, Cláudia Maria Lima Nunes. Faça o seguinte, acesse o site a página do Vale Tudo no Facebook e nos assista pelo Facebook. Mas, ao mesmo tempo, abra a janela do site da Rádio Positiva que o áudio sai extremamente límpido, tá? Porque às vezes o nosso áudio Eu que...
Que bonito, ficou límpido. Ficou bonito, é. O nosso áudio na página do Face Não, mas fica picotado. repete a palavra. Assista pelo Face e nos ouça limpidamente pelo site da Rádio Positivo. Muito bem. www.positivafmbagé.com.br. Vamos lá. Bom dia, deputado. Bom dia, Maurício. Agora sim, agora começou a entrevista. Vamos começar com coisas amenas e depois vai ser uma no cravo e outra na ferradura. Toca a ficha. Faz parte, né? Então temos que... Deputado, eu tenho algumas perguntas aqui, porque eu sei também que o senhor veio falar sobre a vinda do Lula a Bagé, né? Que o senhor é um dos precursores. Mas antes de entrar nessa questão, vamos fazer... O senhor como prefeito durante 8 anos de Bagé, qual a sua análise do primeiro ano do atual prefeito, Divaldo Lara, que trabalhou no seu primeiro mandato, né? Dentro do seu governo? Olha, o ex-prefeito sempre fica numa situação bastante, Então, fale como assim, deputado. delicada de ficar avaliando outros prefeitos, certo? Cada um tem seu tempo, tem seu estilo. Eu outro dia estava lembrando o que nós fizemos no primeiro ano do nosso governo, comparativamente a esse primeiro ano. E é bom a gente ficar comparando. E aí é muito interessante, né? Porque às vezes tu vai querer comparar um ano contra os teus 8. Não, mas é bom a gente comparar um com um, depois vai ser 2 com 2 e assim por diante. Mas isso é uma comparação minha, que eu não vou ficar aqui, né? Eu acho que Bagé, né, tá vivendo uma outra experiência e ela tem que julgar. Eu tenho acompanhado quando posso, né, pelas redes sociais, tal. Por exemplo, outro dia eu vi uma postagem, até vou dizer, porque não há nenhum problema, isso é público, né, de um colunista social que trabalhou com Jorge Elias, e fiquei impressionado com... Foi censurado pelo Vladimir Aguzzi. Eu fiquei impressionado com o, digamos assim, a repercussão daquele post dele e o processo de desgaste crescente, enorme desgaste, né, da atual administração. Ali deu para ver, né, que há uma avaliação cada vez, né, mais crítica e uma perda cada vez maior de legitimidade. Isso é preocupante, porque primeiro ano de governo a gente estava no top, né? No segundo, a gente, via de regra, se desgasta no fim. Se tu pegar, por exemplo, no governo dos primeiros 4 anos, ele foi bem, tanto que se reelegeu. No final é que foi. Então, é assustador um processo de desgaste tão grande como eu pude observar numa postagem. Porque ali não era o pessoal do PT criticando, metendo pau. Era amigos dele, eu diria assim, pessoas da sociedade, que em tese nem tem partido. Então, não vou... Talvez mais adiante a gente possa fazer uma... O senhor está muito moderado, deputado. O senhor está muito mudado. O senhor já foi mais ferrenho, mais aguerrido em outros pronunciamentos. Eu sou, mas é o que eu estou devagar, né? Observando o que está acontecendo aí. Tá devagar. Apanhei muito esse ano, como se eu fosse... Né? Porque ali funciona o seguinte, tem alguns cabeças ali, né? E eles botam essa turma de baixo aí nas mídias sociais, e alguns, inclusive, só ofender, né? Cometer crimes de calúnia, difamação. Então, é o que a gente sempre diz aqui, deputado, são não tem, eles acham que a internet permite qualquer coisa, né? E aí sai dizendo, e mentindo, e mentem. É um negócio impressionante. Eu fico impressionado com o volume de mentiras, assim, com a maior... Chutam qualquer coisa e... Hoje até eu estava comentando com o João, o cuidado que nós temos em cada postagem que fizemos, seja no meu perfil, seja na nossa página, de falar as coisas exatamente como são, para que a gente possa sustentar tudo que nós colocamos em qualquer momento, né? Em qualquer debate, porque se tivermos errados, nós vamos reconhecer. Agora, o que eu tenho visto é dos adversários, e fundamentalmente quem parece que baba ódio no canto da boca, que infelizmente nós estamos vivendo este momento no Brasil, né? É a mentira. É impressionante. Esse tal de MBL, foi feito um levantamento, a grande parte, a maioria das suas postagens são mentirosas, eles inventam fake news. Fake news, claro. Então, isso é porque daí tu não sabe mais, quem está ouvindo, tu não sabe mais o que é verdade, o que é mentira. Né? Isso é muito ruim. E eu acho que nós temos que ter uma mudança que é o seguinte, tu tens a liberdade de dizer o que quer, mas tu tens a responsabilidade de arcar com as consequências do que tu estás dizendo, certo? Então, esse é um problema. Só que nós vamos ter que, com o tempo, no processo, conforme amadurece um processo democrático, a gente vai ter que corrigir, porque as pessoas não podem jogar seu nome, né, na lata do lixo, jogado publicamente. E especialmente quem vive de credibilidade, o político, qual é o patrimônio, né,
maior de um político? É a credibilidade. Quando cai a credibilidade, quando ele perde a credibilidade, né, ele se desmoraliza perante a opinião pública. Então não é aceitável que as pessoas saiam dizendo, bom, se o cara cometeu um erro, se a tua crítica ela é com base nos fatos, tal, bom, tudo bem, vai lá, critica, ele tem que se defender. Isso é do processo, isso tem que ser feito. O que não se pode é inventar, criar mentiras, criar fatos. E a partir disso caluniar pessoalmente, essas coisas que são absolutamente inadmissíveis. Mas deputado, para clarear sobre isso, da questão de críticas recentes, né? Um pouco antes do senhor chegar, nós estávamos falando aqui, fizemos até uma blague aqui, Mainardi versus Lara, essas duas situações que houveram sobre os dois deputados, o Lara, o campeão de ausência na Assembleia, e o senhor o vice-campeão. O senhor perdeu. Não de ausência. Não, vice-campeão de diária. E nós fizemos... E aí, só um pouquinho, lhe damos a oportunidade, né, de lhe dizer que nós criticamos isso aqui e que o senhor se posicione a respeito. Isso é um bom debate, veja bem. Só antes do senhor se pronunciar... Acho que nós temos que explicar. Eu posso te responder sinceramente. Eu sou o campeão de diário porque eu sou o campeão de trabalho. Talvez o outro seja mais ausente, porque talvez não entende, seja o inverso. Porque tem uma coisa que vocês podem me criticar por qualquer coisa. O que não vão me criticar nunca é pelo fato de eu não trabalhar. Meu Deus, eu comecei aqui, ó, né? Aqui na Alcides Almeida. Quantas vezes eu passei na casa das pessoas, toda a vida trabalhando, organizando as primeiras associações de moradores, tudo que nós fizemos, a luta contra o desemprego. Aqui nós fizemos uma reunião maravilhosa na luta contra o desemprego, lá em 80 e poucos, quando o Guanaco disse que Bagé era um área que não tinha desempregado. Tu mobilizar, nós fizemos passeata, foi a primeira grande passeata em Bagé, com acho que tinha umas 1000 pessoas desempregadas, mobilizar desempregados, e obtivemos uma enorme vitória. Por que eu estou contando isso? Porque eu não me elegi deputado federal por acaso, eu era vereador e me elegi deputado federal. Isso foi fruto do trabalho que fiz anteriormente. Como deputado federal, né, viajando, trabalhando, como prefeito, assumo como prefeito, trabalhava de manhã, de tarde, de noite. Nos primeiros 3 meses, eu fui secretário. O senhor, se me corrija se estiver errado, o senhor é meio líder da oposição na Assembleia, não é isso? Sim. Ou foi? Não, mas eu chego ali, veja bem, eu quero só dizer o seguinte, como prefeito, trabalhei, olha, pode ter tido prefeito, evidente, melhor do que eu, não estou dizendo nada, mas talvez que tenha trabalhado mais, não. Porque eu começava às 6, 7 horas da manhã. Quantas reuniões eu fazia às 6h30 da manhã na prefeitura? E até às 10, 11, meia-noite. E isso foi durante os 8 anos, porque eu disputei 5 vezes, ganhei na 4ª. Eu tinha comigo o seguinte, eu quis tanto, agora eu tenho que apresentar, eu tenho que trabalhar. Eu poderia até não ter feito, mas não seria por falta de esforço pessoal e da nossa equipe. Isso aconteceu, depois eu fui secretário da Agricultura. Andei por esse estado. Num ano eu visitei 246 municípios. 2, 4, 6 em um ano. Entre as tarefas que me cabiam, de estar presente nas exposições, representando o governo. As exposições feiras são muito importantes, porque elas promovem aquilo que é produzido naquele município, naquela região, tu tem que tornar público o Brasil. Bom, aí tem toda uma... Bom, a segunda, nós reformamos, pela primeira vez na história da Secretaria da Agricultura, nós reformamos praticamente todas as IVZs, as inspetorias veterinárias. E eu, com uma forma de prestigiar os funcionários, para prestigiar os veterinários, eu fui a praticamente todas as inspetorias. Estava lá quando nós inaugurávamos a reformulação, comprando computadores, equipamentos, reformando o prédio, entregando condições adequadas para atender o produtor rural. No ano eu fiz 246 municípios. Né? Como deputado estadual, eu fui nos 2 primeiros anos líder da bancada do PT e agora sou vice-líder. E ando por esse estado participando. Ontem eu estava em Santana do Livramento. Hoje, vim de Santana. No dia anterior, eu cheguei na 5ª de noite e saí na 6ª, em Dom Pedrito. Mas o que tu fizeste? Bom, Dom Pedrito estava trabalhando com o tema da habitação, tem uma cooperativa que não consegue liberar os recursos para conseguir fazer os conjuntos habitacionais. Fui na saúde, fui no hospital, fizemos a visita ao hospital. Nós havíamos articulado há um tempo atrás, no Cored, o Gilson, a meu pedido, foi quem liderou um processo que viabilizou agora a liberação, que estão liberando, né, 250 mil para cada um dos hospitais aqui, fruto daquele nosso trabalho. Entende? Então, estou citando assim, ó, por que eu sou o segundo de diária? Porque talvez eu tenha sido o que mais
tenho trabalhado. Só isso. Fiz até uma brincadeira. Porque ando, porque Não, trabalho. o senhor foi vice-campeão. Campeão é um colega do senhor. O senhor ficou em segundo, e já é um ponto a seu favor. Que mora na região de Porto Alegre, não sei onde. Não, eu entendi, deputado. Mas cada um explica. Evidente. Talvez o próprio Lara tenha explicações porque Evidente. praticamente faltou a 1/3 das sessões. Não, eu acho que o que... Ele que explica. Eu estou explicando por quê. Porque se eu viajo, vou para um lugar, eu tiro a diária porque eu preciso bancar os custos daquela viagem, que é necessário, que tem legislação, que eu não... Quando a diária, como é que faz? Tu tem que apresentar a nota de onde tu esteve, com a justificativa do que tu foi fazer. Eu tenho justificativa de tudo, então não é nenhum problema. Porque esse nível de comparar se o cara é bom parlamentar ou não pelo número de diárias, eu diria, tem um deputado que não tirou nenhuma lá. Mas nunca saiu. Que também não ajuda, né? Ele sai de casa para a Assembleia, da Assembleia para casa. Então esse seria o melhor deputado da Assembleia. Tu entende como é que... Então não é esse o critério. O critério eu quero saber o seguinte, trabalho ou não trabalho? Bom, tem diária fria, é outra história. Diária fria é outra história. Inventar diária é outra história. Eu fui 2 vezes para a Argentina, para o exterior. Uma vez, numa comitiva do governador, que a Assembleia via de regra vai, é a nossa função, né? Eu fui como líder, inclusive, da oposição. Da oposição não, do PT. Da oposição não, nós não temos uma liderança da oposição. Fui nas agendas, e o principal evento que aconteceu foi em Mendoza, na Argentina. Eu fui na segunda vez, junto com o deputado Frederico Antunes, na comissão do Mercosul, em função de uma grande feira de turismo que tem em Buenos Aires, e que, lamentavelmente, nós fomos descobrir. Fomos lá, eu fiquei, inclusive, num enorme constrangimento, porque a banca do Rio Grande do Sul, para promover o turismo gaúcho, era uma banca que não tinha banca, era um balcãozinho para atender uma pessoa de cada vez. Uma vergonha, quando tu pega Santa Catarina, eu gravei, depois fiquei constrangido de tornar público, me parece que aquilo ali, aquilo poderia pesar contra o próprio Estado. Quer dizer, sabe onde que é o maior ingresso, por onde se dá o maior ingresso de turistas no Brasil? Por Uruguaiana, 1.400.000 pessoas por ano. Tu chega no Uruguaiana, tu não tem um mapa orientativo de onde tu pode dormir no caminho, algum lazer alternativo que tu possa fazer durante toda a 290, entende? O secretário de turismo do governo Tarso Genro falhou? Não tem, não. Eu não vou criticar ninguém aqui. Eu estou só dizendo o seguinte. Então nós fomos lá e nós ficamos impressionados com a falta de atenção do governo gaúcho para um produto importantíssimo que é o turismo, especialmente na Argentina, que bom, se chega nesse período de férias, os argentinos vão tudo para Santa Catarina. Santa Catarina estava lá. Camboriú, o estande de Camboriú era um negócio. Tu entende? Claro, eles têm muito mais argentinos. Agora, que historicamente vão para lá. Agora, o Rio Grande do Sul deveria ter um... Então, quer dizer, explico qualquer uma das minhas agendas e vou continuar fazendo, porque esse tipo de publicidade, de um jornal aí, que o que ele fez? Ele postou, a matéria está bem feita, não tem nenhum problema de... E tem que dizer. Claro. Acho que a imprensa tem que falar. Tem que dizer agora. O que faltou não foi falar do senhor. Ele faltou falar do outro. Sugere que eu tenha cometido, parece que um crime. E depois, por que não colocou do outro deputado? Pois Tem é. 2 deputados, os 2 apareceram no jornal, um por uma razão, outra para outra. E dá a oportunidade, inclusive, de poder explicar por quê. Evidente. E certamente tem as... É o que nós estamos fazendo ou tentando fazer. As explicações que cada um tem. Então, quero dizer para vocês que estou absolutamente tranquilo e continuo fazendo o que eu sempre fiz, trabalhando bastante, porque fui eleito para isso e dando combate ao governo Sartori. Tem reuniões por um lado, tem reuniões por outro. Agora mesmo eu tinha convite para ir a alguns municípios para nós conversar com os servidores sobre a questão do IP, inclusive com sindicatos municipais que têm preocupação com o que pode acontecer com o IP, que o IP é fundamental para os servidores municipais que têm, dos municípios ou mesmo Câmara de Vereadores que têm convênio com o Estado. Então, bom, é isso, eu não tenho tempo para ir para todos os lugares. A gente tem que cuidar da vida da gente também. E eu tenho que estar na Assembleia, eu terça, quarta e quinta eu tenho que estar lá. Tenho que estar lá para votar e tenho que estar lá. Tem reuniões e porque nas sessões eu tenho que estar nas sessões. É um dia que a gente tem que estar lá. Não que eu não falte eventualmente, se não tiver outra solução, eu acabo faltando. Bom, mas isso também faz parte, né? Eventualmente, mas não como regra. O deputado até fez uma brincadeira, disse que por causa das diárias o senhor era da escola do vereador Graciano, que também foi o campeão de diárias aqui, certamente a trabalho. Cada um tem que explicar. E acho que nós devemos, todos nós que temos funções públicas, temos que explicar os nossos atos. É obrigação, não é favor que estamos fazendo. Eu sempre fiz isso, continuo fazendo. Na bola não me vem nas canelas, não vem com a coisa, porque
essas coisas o cara nem responde, tu entende? Agora, quando tem a ver com... Né, responde, tem mais é que... E as pessoas têm o direito de saber, sim. Deputado, também está na escuta o vereador Lelinho, né? Um abraço pro Lelinho. E pré-candidato a federal na região. Traçou? O bicho Mais já. novo pré-candidato. Olha aí. Quando ele, né? Tá bem. Eu acho que as eleições são para isso também, né? As eleições existem para que a gente possa confirmar a urna, aquele que a gente confia, que gosta, que é o seu representante, mas também é um momento de fazer mudanças, de buscar novos nomes. Esta combinação é fundamental para a democracia. É verdade. O Lelinho é um grande nome nosso, um vereador combativo, uma pessoa jovem. Eu me elegi talvez com a idade do Lelinho, me elegi com 30 e poucos anos deputado federal. Pelo menos a gente vê que esse não está gabresteado, né? Porque Não, o outro, tá. Tirou mais 2 do governo, né? A vereadora Bia e o vereador Antenor. Mas as pessoas vão aos poucos percebendo, né? E no curso talvez outros também façam, porque não é uma coisa assim, eu acho que não deve ser fácil, né? Tu fazer parte de uma base do governo em que o discurso, então agora vai uma crítica, já que tu queria, Mauricinho, o discurso histórico, né, era contra CCs. Era um negócio impressionante. Eu apanhava por causa de CC. Eu não criei CC na prefeitura. Aliás, nós diminuímos. Estava contando pro João. Essa aqui merece um programa para falar da água, do DAEB. Não, Maurício não Quando eu tá assumi, eu não tenho os dados na cabeça. Eu sou bom de números, mas às vezes me falha. Eu acho que o DAEB, 50% era constituído de CCs. Uns 20%, 80 e poucos CCs. 80 e poucos CCs. 20% eu acho que era do quadro e uns 30% de quem trabalhava no DAEB era terceirizado. Mas eu fiquei horrorizado. Aquele mundaréu disse, se troca o governo, troca todo mundo. Começa tudo zero. As pessoas não sabiam o que estavam fazendo. Não sabem nada, porque não tem formação. São CCs, são apoiadores nas eleições, são cargos eleitorais, são companheiros, tal, aquela coisa. Entende? E nós conseguimos, depois do rompimento com o PDT, porque antes nós não conseguimos, nós tivemos dificuldade de fazer isso, né? Nós conseguimos reestruturar, fazer um quadro de cargos e funções do DAEB e reduzimos para meia dúzia de CCs. Meia dúzia, eu não sei quantos foram, mas meia dúzia, literalmente, talvez tenham sido 6 mesmo. 8, Maurício. 8. De 80 para 8, certo? E profissionalizamos o DAEB. Não tinha um engenheiro no DAEB. E aqueles 20%, que eram os práticos, 20 e poucos por cento, não eram ouvidos para nada. Foi o Jerônimo que chamou, deu chefias para eles, deu autoridade para eles poderem exercer o seu conhecimento, a sua experiência, e foram eles que apresentaram a proposta de solução da falta d'água para a Zona Leste, pegando os canos enterrados, famosa barragem do Quebracho, e os canos que estavam guardados lá na fábrica de Bueiros. 3.100, 3.200 metros de cano, quer dizer, 9 canos, se não me faz memória, de 600 milímetros de ferro. E eles, do próprio departamento, serviço próprio feito lá, comandado pelo Jerônimo, enterramos aqueles canos todos saindo da ETA, depois pegando por onde andava o trem, né, antigamente, e vindo pegar na 20 de setembro, na Silva da Silva Tavares, ali tinha um entroncamento e largamos aquele enorme encanamento, botando água para a Zona Sul, Castro Alves, aquela região ali da Associação Rural, faltava água. Largamos a água para ali e largamos a água para a Zona Leste. Terminou o problema da falta d'água da Zona Leste. Quem deu a solução? Os famosos práticos, aqueles do quadro. Então são coisas que quando eu começo a lembrar, né, por isso que eu disse, merecia um programa falar sobre isso. O que nós herdamos no DAEB, como nós recuperamos, como nós profissionalizamos, a história da barragem, tudo isso é mais longa, né? E é interessante, porque assim, foi muito trabalho para fazer. Então, a história dos CCs que eu estava dizendo é o seguinte, ó, quando a gente observa, né, que um governo ele passa a funcionar, há um desestímulo por parte do funcionalismo. Hoje, sou criticado. Porque tu arrochou o salário, não arrochei o salário. Eu só não concedi, porque não tive condições, reajustes acima da inflação. Qual é a reclamação do funcionalismo? É que o salário mínimo cresceu muito mais. Sim, nós ingressamos em 2002, em 2003, com o presidente Lula, em que tinha uma política de recuperação do poder de compra do salário. E foi, no final do Fernando Henrique, já começou a haver um pouco de recuperação ali. E depois, no governo do presidente Lula, foi crescendo o salário, crescia a mais, porque era inflação mais crescimento do PIB. Essa é a aritmética feita. Soma os dois e dá o crescimento do salário mínimo. E o salário mínimo foi crescendo, e nós na prefeitura, né, de um lado, com um passivo trabalhista que ia de 8 a 23 meses de salários não pagos. Primeiro, isso. Então, nós tínhamos que... Segundo, um controle absoluto das finanças que eu fiz durante os 8 anos.
para pagar rigorosamente em dia, porque os servidores eram desrespeitados, moralizados permanentemente na sua dignidade. Chegavam no final do mês, não sabiam quando recebiam, ficavam devendo tudo que é lugar. A gente começou a vender geladeira, televisão em casa, se desfazer para ter o que comer em casa. Era isso. Por isso que é injusto alguns irresponsáveis, né, desses, né, eu tinha que sair correndo atrás do IPTU para ver, para poder receber. Só para concluir, porque esse tema aqui, né, eu vou debater com... Agora, o que eu podia conceder de reajuste? E eu tinha que ficar dentro da lei de responsabilidade fiscal, porque senão eu fico sem a certidão de regularidade fiscal, e sem a certidão de regularidade fiscal, eu não conseguiria obter 1 centavo do governo federal. E nós fizemos coisinhas em Bagé com recursos que vieram de Brasília, e aí tu tem que ter, né? Tu tem que estar dentro da lei. Então, o que nós fazíamos? Nós concedimos reajustes pela inflação, não houve arroxo, não houve aumento do salário mínimo. Como não houve nenhuma prefeitura do Brasil, né? Nenhum governo do Estado, porque não tinha, era o salário que tinha que aumentar. E é por isso que, inclusive, é inconstitucional tu vincular salário, qualquer vinculação ao salário mínimo. Ele tem que ser livre para crescer, porque é esse o... Bom, segundo, tinha que pagar os atrasados e nós fomos pagando, e até o final do meu governo, nós pagamos os atrasados, certo? E terceiro, era pagar rigorosamente em dia. Esse era o compromisso que eu assumi e honrei durante os 8 anos de governo. Então, os CCs, para completar a história que eu estava dizendo, né, esta foi a primeira, digamos assim, grande desmoralização porque deste governo e do seu titular, porque esse era o discurso dele, do irmão dele, do Lara, né? Não estou aqui criticando, não estou aqui falando nada errado, eu estou só dizendo o seguinte, ó, era reduzir para crescer, pau nos CCs, diminuir secretaria, diminuir... Por isso, eles diminuíram secretaria e pegaram os altos CCs e deram mais não sei quanto de aumento. Tem um grupo de pessoas na prefeitura que recebem mais que vereador, que recebe, acho que mais que secretário. Tu entende? Então, criaram um mecanismo, como assim que os outros são bobos, são trouxa, né? E não assumem de dizer, ó, quantos CCs foram criados nesse período. Então, resumidamente, né? Este tema é um tema totalmente desgastante para quem está... Sobre essa questão salarial do município de Bagé, aqui, um dos nossos ouvintes aqui faz uma pergunta. Existe uma crítica em relação ao seu governo como prefeito aqui, os 2 mandatos, de que nesse seu governo realizador, o senhor acabou criando uma hiperestrutura que onerou de alguma forma a folha de pagamento da prefeitura e impediu que o senhor pudesse alterar a questão do piso salarial. Diz aqui o nosso ouvinte perguntando se o senhor voltar a ser prefeito, candidato a prefeito, se o senhor promete... Ela inclusive lhe atribui que foi o senhor que manteve achatado esse piso de 4,62,15 no município. Se o senhor voltar a ser candidato a prefeito, se o senhor se compromete em alterar essa situação. O piso aqui é 4,62 e ela diz que é da sua responsabilidade isso. Claro, veja bem, esse detalhe do valor eu não tenho na memória aqui, mas eu quero dizer o seguinte. Quando fala em piso, vamos tratar o seguinte. Foi no meu governo que nós instituímos o piso para o magistério, ok? Apertamos daqui, porque era lei, e eu cumpri. Instituímos o piso salarial do magistério, piso nacional para o magistério de Bagé. Ponto. Funcionários públicos, tu herdar aquele passivo brutal de salários atrasados, tu tem que honrar isso. Então, essa era uma preocupação enorme. Tinha gente com 23 meses. Os aposentados tinham grupos com 23 meses. Sabe o que é isso, Maurício? Eu vi casos e mais casos terríveis. As pessoas não tinham dinheiro para comprar remédio, não tinham dinheiro para comprar comida. Os aposentados de Bagé. E nós começamos a pagar. Isso aí, por que tu não tem ideia o que seja isso? Na hora que tu tem que honrar esses compromissos. Como é que eu podia fazer crescer, pagar isso e pagar em dia, que é outra, que foi uma vitória. Vamos ver os governos passados, todos deixavam 2, 3 meses no final, ou não era assim? Ou o servidor tinha no final do ano direito? Não, lá em dezembro era o 13º, era o mês de dezembro. Até eu vi agora como se fosse uma grande coisa que o governo fez, foi pagar os 2. Nós passamos 16 anos pagando os 2, isso é obrigação. Só que os anteriores não faziam isso. Pagaram os 2 da mesma E os reajustes foram todos... Fui eu que passava por mim, todos eles, pelo IPC, pelo INPC e IPCA. Teve momentos que mudou, mas todos eles foram reajustados pela inflação. Não teve um ano que nós deixamos de reajustar o salário. Diferente, volto a dizer, por exemplo, desses governos. Tipo o Sartori agora, vai passar 4 anos em que o magistério vai ter 0 de reajuste salarial. Por que foi possível nós pagar tudo isso? Os atrasados, pagar em dia, e conceder os reajustes e não adotar uma política de arroxo salarial.
Foi possível porque eu fiz crescer. Porque eu peguei nas minhas mãos, a Secretaria da Fazenda eu coordenei, junto com a lei, depois junto com a Kizata, durante os 8 anos. Nós fizemos crescer a receita. A inadimplência dos impostos... O Juscelino também fez A inadimplência... Não, Não. o Juscelino foi no governo do Vargas. A inadimplência dos impostos era de 52%. Mais da metade não pagavam os impostos municipais. 50%, por incrível, era o mesmo percentual de pessoas que não pagavam a água em Bagé. E nós tínhamos que recuperar. Também esse crédito que o município tinha, um passivo, digamos assim, enorme, um ativo enorme que nós tínhamos que recuperar. E fizemos de tudo, campanha daqui. No momento nós chegamos a parcelar em 100 vezes, desde que a pessoa pagasse a parcela do mês, junto com a parcela dos 100 vezes. E nós fomos fazendo crescer a receita, e nós fomos receita que vinha da cobrança da dívida ativa. Ah, vocês vão tirar. Executamos. Nunca tiramos uma casa de ninguém, porque nós tínhamos diálogo, nós conversávamos, nunca se executou uma casa porque nós, através do convencimento, as pessoas iam, parcelavam. Agora eu não posso tratar as pessoas de forma diferente. Por que, Mauricinho? Que tu tem que pagar o teu IPTU e o Cilto não pode pagar, não paga. Ele não paga e nada acontece e tu paga. Tu é trouxa se tu paga e o outro não paga e nada acontece. Não, todos têm que pagar. O valor é alto, vamos baixar, vamos alterar. Que, aliás, nesse governo, todos os tributos foram aumentados. Absolutamente. É um negócio impressionante. Inclusive a taxa de lixo. Se preferiu, para lhe ajudar, se preferiu aumentar o imposto em vez de cobrar o que está pendente, que não está sendo aumentar a taxa de lixo para cair a qualidade do serviço, para trocar a empresa e fazer esses rolos que estão fazendo aí, que nem licitação tem, que Deus me olha que o Tribunal de Contas resolver fazer um trabalho sério ali. Eu sei como é que foi, eu sei como é que funciona isso. Se tu não respeitar a lei 8666, mas isso deixa aqui, que a justiça se encarregue, enfim. Então quer dizer o seguinte, nós tínhamos que fazer crescer a receita. Mas tu criou uma superestrutura. Sim, nós, por exemplo, criamos 22 equipes do Programa de Saúde da Família, que não tinha nenhuma. Faltou uma só, quando eu saí do governo, porque nós não tínhamos concluído o posto de saúde, se não me falha a memória, do bairro Ivone. 22 do Programa de Saúde da Família, contratando médicos, auxiliares, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, não sei o que mais, Isso fez, SAMU, né? Quantas pessoas começaram a trabalhar, um serviço de urgência e emergência de altíssima qualidade. Tu pega lá o Centro de Ótese e Prótese, tinham 3 no estado, um era aqui, Centro de Saúde Auditiva, pessoa que não ouve sair de lá com aparelhinho. Se tu pegar os postos, como eu disse, a construção, nós fizemos crescer a receita, nós dobramos a receita da saúde, especialmente quando o Manif foi o secretário. Então o que eu quero dizer é o seguinte, mas veja bem, só para concluir, nós fizemos, aí eu te dou o número final, que esse está na memória. Primeiro, último ano do Azambuja, orçamento de Bagé, 42 milhões de reais, com o DAEP. Inflação ao longo de 8 anos, 66%. Os 42 com 66 dá em torno aí de 66 milhões. No último ano nosso de governo, o orçamento de Bagé deveria ser de 66 milhões de reais. Corrigindo pela inflação. De quanto foi o orçamento no último ano? 158 milhões. 158 milhões. Era para 166, foi para 158 milhões de reais. É por isso que foi um governo que transformou. E da onde que veio? Veio da cobrança de quem não pagava. Mas não aumentamos os impostos. Queríamos taxa, sim. Queríamos a taxa de iluminação pública, que era 6. Nos bateram. Agora aumentaram. Tu entendeu? Agora aumentaram. Tiraram dos produtores rurais, tiraram dos produtores, que eu acho que tinham que... Tiraram de um e passaram para outro pagar. Mas passaram para o pessoal das vilas pagar, dos bairros pagar e tiraram dos fazendeiros. Interessante, né? Governo dos pobres, do trabalhismo. Não é nem culpa dos fazendeiros, isso é uma maluquice. O cara pegar e tirar daqui... É que, na verdade, nós fizemos o seguinte... E achacar o pobre aqui na cidade é uma loucura. O Arataú, tu é produtor, Arataú. Até o nosso governo, o produtor rural, para ter estrada, tinha que dar o diesel. Uns davam e outros não davam. Sempre os mesmos que davam. E os que não davam, tranquilo, não dava nada. E os outros tinham que arcar. Tá errado. Não tem que estar dando diesel. Quem tem que fazer é a prefeitura. Nós tiramos. E pergunto para os produtores, nos últimos 30 anos, talvez 50, sei lá, qual foi o governo que manteve as estradas rurais em melhores condições? Aliás, só numa feita nós compramos 23 equipamentos, 23 máquinas pesadas, 8 caminhões, que foi tudo para as estradas rurais, porque foi dinheiro do Ministério da Agricultura. Então, o que eu fiz? Tirei aquilo ali e nós tínhamos que reformar. No primeiro ano nós fizemos isso. Lembra o que foi o Reluz? Nós vamos fazer a iluminação pública. Tinha que pagar uma dívida de 5 milhões e 800
que o Guanaco ficou devendo, 5 milhões e 800 que o Guanaco ficou devendo para a CE. 5.800. Tinha que pagar aquela dívida para poder, ou pelo menos parcelar, para poder fazer o financiamento do Reluz. Nós fizemos o financiamento do Reluz com a reforma, com o que nós fizemos na iluminação. Deputado, para nós não perdermos essa questão do salário... Então, só do salário. Só para completar esse único raciocínio aqui. Quando nós fizemos o Reluz, nós instituímos a taxa de iluminação. Agora é o seguinte, vocês vão pagar uma taxa e vão ter. Por que no meio rural? Porque no meio rural, as pessoas também moram na cidade, moram no meio rural, é uma forma de solidariedade que existe. Nós tiramos a cobrança do combustível e todo mundo passou a pagar. Eu acho que ali tem os produtores de arroz que tinham uma taxa alta, usam muita energia. Acho que isso aí podia ter sido corrigido, enfim. Mas foi isso que foi instituído. E isso fez com que nós tivéssemos um orçamento de 158 milhões e se fosse corrigido pela inflação seria de 66 milhões. Foi isso que nos permitiu fazer o que nós fizemos. Deputado, duas coisas bem importantes, para nós voltar na questão do salário. O senhor hoje, como deputado, nós temos uma realidade dentro da Prefeitura de Bagé que em torno de 600 funcionários ainda estão recebendo por mês menos de R$1.000, menos que um salário mínimo. Isso eu tenho recebido os contra-cheques do Portal Transparência, o Antônio, que era do Simba, o Clodoaldo, esse pessoal nos informa disso. De que forma que o senhor, que tem a experiência que teve como prefeito, que se pode corrigir essa distorção onde uma parte significativa dos funcionários da prefeitura estão com os salários dentro de uma base digna e aí tu tem uma quantidade específica de funcionários que continuam sofrendo esse piso baixo. Nós sabemos do comprometimento que gera para a municipalidade aumentar esse piso em cargos sociais e tudo mais. Isso é uma questão. E a segunda questão, que é uma questão que voltou à pauta agora, que é a questão dos precatórios. O senhor deve lembrar daquela confusão que era a tal de Cotraba, que deixou essa herança que o senhor estava se referindo, que é de dívida, que o senhor teve que enfrentá-la no começo da sua administração. E agora saiu a notícia que a Cotraba tem 5 milhões, quase 6 milhões em precatórios para receber. E o senhor, na época, decidiu não pagar. Eu vou lhe dizer, francamente, na minha opinião, se eu fosse prefeito, eu não pagaria também, porque aquele troço estava... Mas por que o senhor tomou essa decisão de não pagar, na época, esse precatório? E de que maneira que o senhor acha que pode ser enfrentada essa questão do piso salarial que o Antônio, o Clodoaldo, que o funcionalismo tanto reclama? Boa, excelente pergunta. As duas, né? Primeiro, eu quero dizer o seguinte, o que eu acho que tem que ser feito em relação a isso primeiro, total transparência. Total. Não há nada para esconder. Se eu chegasse e voltar para a prefeitura, nada, aprendi muito. Mas, quanto mais transparente, mais tu pode olhar nos olhos, menos as pessoas vão ficar desconfiadas que tu tá... Entende? Total transparência. Regra número 1. Eu acho que a parte lá do magistério, que não sei quanto hoje se consome, 40%, né? Parece que está... Em torno de 50%, 40% do... O magistério me parece que está com uma situação razoável, porque eles recebem pelo piso e o piso tem sido corrigido. Aumenta o piso nacional, aumenta o piso aqui municipal e os professores recebem pelo piso. Nós estamos tratando da outra parte do Exato. Ok? Que foi aquela parte que eu não consegui conceder reajustes acima da inflação. Acima. Então, comparativamente ao salário mínimo, nós agora, por exemplo, faz 2 anos que o piso do município, digamos, está no mesmo percentual, porque o salário mínimo não aumentou. Nós estamos vivendo um período, inclusive, né, de não crescimento do PIB. Agora, o que tem que ser feito? No meu entendimento, tinha que fazer o seguinte, nós temos que pegar, somar as despesas com o pessoal toda e colocar dentro do limite da lei de responsabilidade fiscal. Esse é o limite. E dizer o seguinte com o funcionalismo, está dentro do limite. Se nós crescer a receita do município, se ampliarmos a nossa receita, proporcionalmente ao crescimento da receita, nós ampliaremos nós teremos uma política de recuperação dos ganhos dos servidores acima da inflação, de acordo com o crescimento da receita. Porque isso é o que pode ser feito. Fora disso é mentira, é irresponsabilidade. Porque se eu propuser uma política salarial de recuperação desta diferença com o salário mínimo, sem levar em conta a lei de responsabilidade fiscal, se eu for, ou estou mentindo, não vou fazer, ou se eu fizer, eu estarei sem as chamada certidão de regularidade fiscal, e sem ela tu não convenia com o governo federal nem com o governo do estado. A redução da atividade meio não ajudaria? A redução da atividade meio, da despesa que você faz com CCs, com terceirizado, com altos salários, hoje em dia não ajudaria? Não. O
Uma coisa é o seguinte, tu tem que fazer com que a máquina, né, funcione, né? Agora, tu encher de gente, por uma política de botar os amigos, achando que isso vai ter um monte de gente depois de fazer campanha, né? Que me parece muito isso hoje. Assim, Vai desfilar no carnaval? Sei lá, tu entende? Isso é acusável no PT. E no meu governo não foi isso. No meu governo quem não trabalhava não ficava no governo. Não ficava. Nós éramos do trabalho e não fazíamos isso. Eu assisti quantos lugares eu ia, dava batida, fiscalizava, acompanhava, estimulava, né? E por que nós tínhamos uma relação com funcionários? Nós nunca tivemos uma greve. Estão reclamando agora, alguns, não é? Eu ando por aí, recebo abraço funcionalistas, são meus amigos, invento que eu fui, entende? Isso aqui, inventaram que eu para andar em Bagé tinha que estar escoltado. Eu ando em Bagé a vida inteira, não preciso ter uma pessoa do meu lado porque eu não faço mal para ninguém. Mas teve vídeo na internet Não, aquilo ali foi o seguinte, que foi na frente de uma loja. Postaram, maliciosa, essa gente que está aí caluniando os outros, da turma de quem está na prefeitura. Tu entende o que acontece? Eles entraram em disputa, disputa não, mas em estado de uma mobilização contra o governo do Dudu, né? E foi, eu não sei como é que foram as negociações, porque eu não participei, não sabia de nada. No final a greve foi esvaziando. Eles passaram a noite de sexta para sábado na Praça Vieira Martins. Eu fui na difusora no sábado de manhã, eles ouviram e foram para lá na difusora, né? Tinham que protestar contra alguém e acharam que era eu, certo, culpado, porque estava acontecendo com eles. Né? E eu ter umas 60 pessoas ali, 50 pessoas, 40, não sei quantas tinham, né? Eu saí dali e fui para a ótica. Fui para a ótica na frente ali para ajustar meus óculos, dar uma apertada aqui nos meus óculos. Quando eu estava saindo da ótica, eles estavam na frente da ótica. E eu não soube depois que foi o cara da ótica que assustou, que eles chegaram ali, daqui a pouco os caras acharam que, né? E estavam 2 brigadianos. E eu saí dali, voltei, fui lá pra frente da difusora, atravessei, fui lá pra frente da difusora pegar meu carro e os brigadianos estavam junto ali. Aí, não, escoltado. Que conversa é essa, escoltado? Escoltado vai andar quem faz mal pras pessoas, quem vive mentindo, quem promete uma coisa e faz outra, né? Deputado, e a Cotraba e o precatório da Cotraba? O seguinte, o problema da Cotraba não era um problema meu. O problema da Cotraba era um problema do governo passado. Quem não pagou a Cotraba não fui eu. Ué, depois andava como, não, o precatório é teu. Eu? Não, a Cotraba não trabalhou no meu governo. Eu rompi e quem entrou no... Eu critiquei na campanha. E aí, dirigente da Cotraba, porque nas vilas... As vilas era o seguinte, vocês se recordam o que era aquela campanha? Eu ia transformar Bagé num mar de sem terra, mentiras por tudo que era. Não teve um ato do sem terra em Bagé, não teve uma mobilização. O Guanaco fez um governo dos piores que nós tivemos. Olha só a situação da Folha, como eu disse aqui, estava mal. E ele quase ganhou as eleições porque adotaram uma política de disseminar o medo, e as pessoas tinham medo. O que vai acontecer se o Mainardi ganhar o PT? Meu Deus! Era um negócio, e quase ganhou a eleição. Então, assim, era um horror, a baixaria, as invenções e tudo. Nós tínhamos temas que nós criticávamos. Um dos temas era o tema da Cotraba. Eu nunca chamei ninguém de ladrão. Chamou, disse aonde? Você entende? Absolutamente não. Tenho respeito pelas pessoas. Estão errados que estão achando isso. Quando nós assumimos qual foi o problema da Cotraba, o problema da Cotraba chama-se Ministério Público. Foi o Ministério Público que desenvolveu o conjunto e que nós tivemos legitimidade, porque senão eles teriam recebido, eles buscavam judicialmente e perderam. Agora ganharam depois de todos esses anos. Por quê? Porque os que trabalharam certamente tinham direito de receber e não receberam. E por que tu não pagou? Primeiro porque não trabalharam no meu governo. E eu não sabia quem tinha trabalhado e quem não tinha trabalhado. Porque ali tinha gente que recebia e que... Eu tenho a lista. Eu tenho a lista de todos da Cotraba. Querem fazer um dia? Depois nós fizemos. Eu trago a lista e digo, esse não trabalhava, esse não trabalhava. Vou pagar o salário para ele? Eu não. Se não trabalhava, quem tinha que fiscalizar a execução daquele contrato em que a Cotraba foi contratada para prestar o serviço, não era eu, era a prefeitura, eram os fiscais da prefeitura. E se eu tivesse pago depois das denúncias, depois o Ministério Público tinha me responsabilizado. Bom, mas agora eles ganharam. Bom, agora ganharam judicialmente. Uma conta que não é minha. Então não compro do meu colo. Eu fiz o que eu tinha que fazer. E estou de consciência tranquilo. Meu deputado, vamos conversar o seguinte. O nosso prefeito atual, quando recebeu... Nosso Tintone, como diz o Maurício, no DAEB eles receberam DAEB com 17 milhões. E agora com déficit de quanto? 16 milhões. Está agora com um déficit de 6 milhões. O que será que pode ter acontecido? Porque anteriormente, o próprio hoje
prefeita, né? Batia muito no diretor da EB, que era o Kiva, que não fazia o que tinha que fazer, e hoje nós estamos vendo com um diretor ineficiente, uma parte essa de diárias, com mais de 100 mil reais só no primeiro ano em toda a sua equipe. Como é que o senhor vê isso aí? O que será que foi gasto 17 milhões e hoje entrando 6 milhões? Déficit. Não, uma coisa é o seguinte, o DAEB deve ter um saldo em caixa. Eu ouvi falar em 12, porque nós não tem esta transparência que é necessária. Né? Se eu fosse vereador, eu entrava na justiça e ia obrigar. Sabe o prefeito de Pinheiro Machado perdeu o mandato porque não respondeu? Claro, porque não respondeu o pedido de informações dos vereadores. Tem que buscar. Não. Mas busca judicialmente. É crime de responsabilidade. Para que esconder? É isso que eu disse. Eu não sei qual foi a razão do déficit. Na verdade, assim, se é 12 ou é 17, o que ficou em conta no final do governo do, né? Foi 17. Estava lá. E por que isso? Porque no final do nosso governo, aí vem a história da barragem, no final do nosso governo a Estefania fez uma economia brutal. E eu não me recordo quanto ficou, se foi 3, 4, 5 milhões. Nós deixamos em caixa um valor considerável, que era o valor que ela disse, esse não sai daqui de jeito nenhum, que é o valor da contrapartida. Ou era 6? Não me recordo, certo? Que era o valor da contrapartida para a obra da barragem. Porque não adianta tu conquistar, como nós conquistamos a barragem, deixamos tudo pronto, se o DAEB não tem o dinheiro para dar de contrapartida. Então ela foi preparando e deu a contrapartida. E ficou na conta da prefeitura. Agora, quando tu analisa a conta o desempenho, né, do departamento no ano anterior, o chamado exercício 2017, tem as receitas e tem as despesas. Esse déficit é porque as despesas foram maiores do que a receita. Bom, por quê? Busca-se informações. Eu acho que é praticamente impossível ter esse déficit de 6 milhões. Na boa. Eu acho que é impossível. Bom, sabe o que pode ter sido? Talvez tenha o DAEB assumido gastos que não é do Departamento de Água e Esgoto, feito obras que não do departamento. Nós temos a informação que o DAEB teria comprado bastante bueiro. Esta que é a verdade. Nós não podemos julgar sem conhecer. O que temos que cobrar é esclarecimento. São as informações. Com base nelas, nós não parecer. Não tenho nenhuma condição de chegar e dizer que... Por quê? Né? Eu conheço o DAEB. O DAEB não é deficitário. Pelo contrário, o DAEB é superavitário e, pelo que eu sei, se aumentaram também as taxas do DAEB. Junto com os impostos. Então, em tese, a receita cresceu ainda mais. Deputado, então, nós estamos numa pauta excelente aqui a nível de município aqui, e o senhor é deputado estadual e é vice-líder da bancada do PT na Assembleia Legislativa. Eu lhe faço duas perguntas. Como está o PT para a eleição do governo do Estado, para essa eleição de 2018, e qual a sua posição, a relação do fato de que o PT no Congresso votou contra a intervenção da segurança no Rio de Janeiro? Só antes que o senhor se pronunciar, a vereadora Bia, da rede, está na escuta, ele manda um abraço. Muito obrigado, outro para ti, Bia. E ela, devido às fiscalizações dela, o Titones apelidou ela de vereadora impertinente, vereadora intransigente. Tu sabe que na bancada do PT, no governo do Brito, o Brito nos chamou de miquins. É uma coisa interessante, né? Os miquins. É verdade. Mas a Bia tem que exercer o seu papel. As pessoas se elegem vereador, não pode abandonar os seus compromissos. Eu sei que tem vereador que fiscalizava e queria nadar, botar canoa, pescar e sumiu. Uma vergonha, né? Quer dizer, tu deixa de cumprir o teu mandato, né? Fica subordinado, né? As ordens que vêm de cima. Eu tratei os vereadores sempre com com muito respeito, muito. Uma vez, a Júlia está aqui, a Euda Gaspari era vereadora, e a Euda fazia tanto pedido de informações. Uma vez nós mandamos de carro os pedidos de informações, tinha prazo de 15 dias, de caminhonete, eram tantas informações dela e de outros vereadores do PDS, da turma que tinha perdido a eleição para nós, que nós mandamos de caminhonete aquelas caixas, todas as informações. Mas por quê? Porque eu prestava as informações. Isso é um direito do vereador, não é um favor que eu estou fazendo. Essa é a minha responsabilidade como prefeito, informar tudo, né? Então, Arataú, tu me fala sobre o governo do Estado. O PT no governo... Nós fomos governo com o Olívio, fomos governo com o Tarso,
temos a nossa forma de governar, temos, né, aquilo que nós fizemos. É evidente que sempre se faz comparações com os demais governos. Quem são os pré-candidatos do do PT? Eu acompanhei 2 governos muito de perto. O do Tarso, que eu integrei, e o governo Sartori, que eu sou deputado, fui líder da bancada do PT, que é de 11 deputados. Nos 2 primeiros anos sou vice-líder agora. E, portanto, estou permanentemente na linha de frente. E é, no meu entendimento, o pior governo. Talvez o mais competente. Para a implementação do seu projeto, certo? Mas, sob o ponto de vista social e, né, do futuro do Rio Grande, é um desastre. Desastre, porque é um governo... Os governos, o governo do Estado, ele tem que ter... É que nem um corpo, tem que ter 2 pernas. Tu não pode ficar capenga. Ele tem que ter 2 pernas. Uma perna é o governo que presta serviços, é por isso que ele existe, serviços ao Estado, educação, os mais importantes. Educação, saúde e segurança. Os 3 mais importantes. Falando em saúde, deputado. Para aí. Esse é o primeiro pé. Um monte de pergunta aqui. Este governo reduziu os gastos nessas 3 áreas drasticamente. A segurança pública é um caos. O seu primeiro pacote foi para desnomear 2.000 brigadianos e 650 policiais civis. Ao longo desse tempo, esse pessoal, uma vez ingressando no serviço público, eles iriam substituir aqueles que estavam se aposentando. Por que cai enormemente o quadro, o número de servidores da segurança? Porque não houve substituição e, consequentemente, a bandidagem avança na medida em que nós temos... Ontem eu estava vendo um assalto a um pequeno município que não tinha brigadiano. Quer dizer, não entende? E cortou as horas extras. Sem hora extra é mais difícil ainda. Às vezes tu quer fazer uma operação, seja da Polícia Civil, tu tem que fazer uma operação numa cidade, tem que levar policiais civis. Aí tu não tem hora extra, os caras não vão, porque não tem como se sustentar. O salário já é baixo. Então cai a qualidade dos serviços do Estado na área da segurança, resultado, cresce os índices de criminalidade, jamais visto. E assim foi durante todos esses 3 anos. Eu falei o caso da segurança pública. O outro pé é o pé em que cabe ao Estado, por força, né, dos mecanismos existentes, tais como tributação, é um mecanismo de estímulo à produção. O Estado tem a responsabilidade de estimular o desenvolvimento, de ser indutor do desenvolvimento do Estado. Se tu tem políticas de desenvolvimento, por exemplo, no governo Tarso, se criou uma política industrial fortíssima que se garantiu, né, 50 bilhões de reais de investimento no Estado. Estava lá, né? Se criou a Sala do Investidor e nós tivemos, pela primeira vez no Estado, na secretaria que eu coordeno, né, o Plano Safra Gaúcho. O governo Sartori terminou com isso. O Estado é ausente das políticas de desenvolvimento do Estado. Ele não cumpre nenhuma das suas funções básicas, portanto, de prestar serviço de qualidade por um lado e de induzir o desenvolvimento por outro. Por isso que, quando me perguntou qual é a nota, eu vou dar assim, digamos assim, pelo esforço de alguns que eu conheço, pela forma séria do governador, porque ele é um homem sério, é um homem honrado, né? Eu diria assim, 2. Não passa disso. O que vai acontecer? Não, porque o governo... Então, o que vai acontecer? Quem é o candidato que vai ganhar as eleições? Eu não sei quem é o candidato que vai ganhar as eleições. O PT tem o Rosseto, o PSDB vem com candidato, o PDT vem com candidato, o PP vem com candidato, está se esfacelando a base do governo, o PMDB vem com candidato, o PDT eu já disse, entende? O nosso candidato é o Rosseto. Foi vice-governador, foi ministro, né? Foi deputado federal. É um bom nome. Começam-se as eleições e vamos ver. Espero que a sociedade... Bueno, mas vamos fazer o seguinte. Nós não temos muito tempo. O Maurício, pelo programa. Tá, o Maurício vai fazer algumas perguntas. E aí a vossa pessoa seja mais... Eu também quero... Pois é. Eu sinto que a fome está batendo e eu tenho um torneio de xadrez ainda. Deputado, o senhor falou da segurança e da saúde, principalmente. Aqui em Bagé, o governo do estado está rompendo com o tratamento fora do domicílio. Eu não acredito. A vereadora Bia... Eu não acredito. A vereadora Bia é uma que está combatendo isso e ela já confirmou isso. E eu quero saber qual é a sua posição. Não, eu te confesso que eu não acredito. Bom, mas é o que só vou acreditar o dia que se tornar público e que isso for verdade. E outra questão, qual é a sua posição com relação... E tu imagina, andaram construindo casa em Porto Alegre para receber os familiares. Agora vamos terminar com mas é o transporte, aumentar o valor do transporte. Querem aumentar o valor do transporte. Como aumentar o valor? Porque o governo do estado parece que não vai passar a sua parte e o município vai ter que aumentar o valor do transporte. Então aumenta aquilo que o estado não paga, o município Qual é a sua posição com relação a isso? Aquilo que o estado não... Se o estado deixar de repassar, o
município é que tem que cobrir, ponto. Tá. Porque nós não podemos deixar de levar as pessoas para atender os pacientes em outros lugares. Eu não acredito que eles vão. Vamos lá, Vai próximo. terminar esse programa. Qual é a sua posição com relação à transformação da superintendência penitenciária em subsecretaria? Acho absolutamente desnecessário, né? Uma mudança que pode levar, a partir disso, né, a o Estado terceirizar a segurança nos presídios. O que, no meu entendimento, é um desastre, tu entende? Esse é um tipo de serviço estritamente de Estado, que tem que ser prestado pelo Estado. Mas que não vem sendo prestado... Não, tem sido prestado. O serviço nos presídios, ele dentro das possibilidades, com pouco efetivo, faltando gente, né? Esse pessoal não é fácil. Você não tem ideia o que é trabalhar no presídio. Aí quando diz assim, mas tem que terminar com a aposentadoria especial. Tu imagina o que é alguém trabalhar 24 horas sob a tensão de estar trabalhando dentro de um presídio. Não é uma coisa simples. E talvez seja a preparação de um processo de posterior, né? Talvez até privatização, que até isso já querem fazer, privatizar presídio. Deputado, quem é A última pergunta, então. quem é o pré-candidato a presidente do PT? A presidente não do PT, a presidente da República pelo PT. Não, o candidato é o Lula. Não é pré. Sim, é pré-candidato, porque não. É o nome e nós Até vamos... sobre isso eu queria falar. Ele vem a Bagé, o senhor anunciou aí nas redes sociais Sim. que ele vem a Bagé, dá início à sua campanha. Não, na verdade ele está fazendo uma caravana pelo Brasil, como ele fez antes de ser presidente. Já esteve em vários estados e vem a Bagé, eu estive com ele, né? Me perguntou da Unipampa, conversamos sobre a Unipampa, e aí convidei, e ele está vindo aqui, porque na verdade eu fui prefeito desse período, eu estou extremamente grato, muita gente é muito grata, né, ao presidente Lula por tudo que ele fez por Bagé, em todas as áreas. Se tu pegar então na Casa da Educação em especial, que é o tema sempre mais importante, né, nenhum outro presidente fez pela nossa cidade, pela nossa região, o que o presidente Lula fez. Deputado, vou ter que dar uma de advogado do diabo aqui. Tá, eu sei que o senhor apoia o Lula, da Júlia apoia o Lula, mas é sabido e é público e notório que ele foi condenado a 12 anos de prisão pelo TRF4. Com essa condenação ele ficou ficha suja. Ele pode concorrer? Quem vai dizer isso é a justiça. Mas ele ainda pode recorrer? Ele está em fase de recursos e tem a legislação, né, o processo penal, né, permite um conjunto de processos. Essa questão, inclusive, que envolve ficha suja, né, ela acaba sendo uma legislação que remete depois ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e nós não temos nenhuma dúvida de que o Lula está sendo condenado pelo tudo que ele representa. Porque não existe crime sem prova. Aliás, pode ter crime, mas alguém só pode ser condenado se tiver prova. E eles não têm prova. Eles não têm. Condenaram baseado em quê, então, deputado? Em convicções. Tu lembra o PowerPoint do Dallagnol? Convicções. No final disso, eu tenho convicção. Como é que tu condenar alguém por convicção? Alguém por convicção? Não existe isso. O homem foi presidente da República. E outra coisa, é um processo de desmoralização completa. Eles tratam diferente. Eles trataram, veja, a Dilma nomeou o Lula. Então o Lula estava indo para o ministério para ter foro privilegiado. Aí o Temer nomeia os outros investigados, tipo Moreira Franco, e o STF, não, pode ser ministro. Então, se um não podia, o outro não pode, percebe? Esse mesmo STF decreta a prisão do senador do PT, que foi cassado, Amaral, Delcídio do Amaral. O que o STF fez em relação ao Aécio? Não vou me meter, isso é assunto do Senado. E o Senado, não, fica aqui, assim, tu é o nosso corrupto de estimação. É isso, esse processo de desmoralização. Tu pega um processo que em tese seria julgado lá na frente, tu puxa, vai antecipando aos demais, inclusive faz um julgamento em janeiro, em pleno período de recesso forense. Para que isso? Por causa da lei da ficha suja, para impedir a sua candidatura. Ou seja, a condenação é para que ele não seja candidato. Ele vai ser candidato, se porventura ele não puder, se ele não sei o quê, ele ganha a eleição da cadeia. Se tem uma coisa que a sociedade brasileira é solidária. Solidária. E a sociedade percebeu o quanto ele está sendo vítima de perseguição, né? O quanto isso tem a ver, porque ele é um do povo, e as pessoas olham isso.
É aquela velha história que o ladrão de galinha vai pra cadeia e o grande ladrão do Panistar, que aliás foi o banco que roubaram um monte, que o Moro não condenou ninguém. Vamos buscar a história do Moro. Só no Panistar já vai se saber quem é Deputado, esse já estamos acima do momento. Hoje, o né? Vassourão vai fazer a última pergunta e aí nós vamos dar boca pro Gatiato. Tá. Deputado, a nossa barragem, deputado, tem que dar contrapartida, né? Se o DAEB tem um déficit de 16 milhões e não tem dinheiro, sai a barragem? Eu não sei os números, não sei quanto ficou, né? Se era 12 ou 17, eu não sei. Tem que ter os dados. Eu acho que a barragem sai, eu quero dizer o seguinte, isso é uma longa história, né? Vamos lhe trazer outra Sim, nós podemos vir um dia só para falar sobre isso. Eu topo vir aqui para nós falar e contar um pouco da história toda, desde que nós entramos, né? A história das caixas d'água, né? Por que tu não fez a barragem? Eu vou explicar. Tá então, bem, por exemplo, eu posso dizer um minuto o seguinte. Quando eu entrei na prefeitura, né, eu comecei a ver a situação do DAEB. Nós verificamos o seguinte, nós sabíamos quanto de água tratava. E aí vem um escândalo. Nós tratávamos, eu não me recordo precisamente se era quase 2 vezes a população. Nós produzíamos água e largávamos água na ETA para uma população que era o dobro da população de Bagé. Por quê? Porque havia desperdício nas casas e porque havia perda física na rede. Se eu chegasse em um lugar para apresentar um projeto, uma barragem, vou apresentar os números e apresentasse isso. Mas a tua cidade trata uma água para 200 mil habitantes e vocês só tem 100 na cidade? Tu tem que primeiro resolver isso. Tu vai querer botar mais uma barragem para... Bom, eu achava que aquilo ali de fato era a questão e de fato fomos pro pau. Fomos ali, começamos... Aí vem a questão dos hidrômetros, aí vem... E lá pelas tantas nós fomos fazer reforma de rede e fomos fazer... Dali a pouco vem a estiagem. Meu Deus. Aquela estiagem chegou. Sabe quanto tempo foi? Vamos recordar as pessoas. Foram 19 meses de estiagem. A cidade não entrou em colapso por uma palavra-chave. 2 palavras. Solidariedade do povo. As pessoas foram solidárias, elas compreenderam. E olha, quando alguém estava lavando o carro, alguém denunciava e não sei o quê, e passaram a economizar água. 2. Competência da Estefania, de toda a equipe, do Departamento de Água e Esgoto, com todos os seus funcionários, e do nosso governo como um todo, de enfrentar aquela situação. Dos 19 meses, 16 com racionamento, 2, se não me falha a memória, 12 por 12, e os outros 14 meses, a água chegava 6 horas por dia, só durante 6 horas na casa de cada um. Nós dividimos a cidade em 4, das 6 da manhã ao meio-dia numa zona, do meio-dia às 6 na outra, e assim nós fazíamos. Aí onde é que veio o problema? Quando nós começamos a fazer isso, as pessoas que tinham caixa, quando tu coloca água para uma região e a água chega em todas as casas daquela região e tu tem caixa, a tua caixa enche. Então tu fica com água durante todo o outro dia. Ninguém tem caixa com menos de 500 litros. Então 500 litros dava por dia. Essas pessoas que tinham caixa, estava resolvido o problema. Com problemas e tal, mas estavam tendo água uma vez por dia que enchia a sua caixa. Aonde estava o problema? Com quem não tinha caixa. Porque se a água chegasse do meio-dia às 6 e era um casal e estavam trabalhando, o que eles faziam? Ficavam sem água. Então o que eles faziam? Deixava a torneira aberta, no tanque, os baldes, chegava água, corria água durante 6 horas, enchia aqueles recipientes e o resto do tempo ficavam botando água fora porque não tinha sequer hidrômetro. Percebe o drama? Só tinha uma solução, botar a caixa d'água. E a velha e boa competência, mais uma vez, se verificou. Projeto, corre, pá, fui a Brasília, né? Em 2, 3 dias, nós viemos, bota o ministro Tarso, o Tarso ligou para o ministro da integração da época, era o ministro que não ficou muito tempo, né? Tinha dinheiro, Coronel Pimentel. Deputado, nós vamos voltar outra oportunidade. Liberou, em 3 meses nós começamos a construir e fizemos 5 mil caixas d'água para amenizar. E aquilo despertou, tu me perguntou, vocês fizeram uma pergunta sim, sobre tá certo. Aquilo despertou o seguinte, ó, de fato, mesmo resolvendo o problema, e não chovia muito pouco, e não enchia as barragens, e instalamos lá na Zona Leste, lá nas pedreiras, e fazíamos... Bom, quero dizer o seguinte, mesmo, né, nós resolvendo o problema dos hidrômetros, e da perda física pela rede velha esclerosada, é necessária uma nova barragem. Feita essa compreensão, novamente o Tarso liga para o Ciro Gomes me recebe, libera o recurso para o projeto, 1 ano e pouco depois do projeto está pronto, trabalha tudo, e daí foi chegando no final do meu governo, porque isso, a estiagem se deu ali em 2005, 2006, final do meu governo, entrego para o próximo, como último ato do meu governo, foi a informação de que o projeto da barragem entrou no PAC. PAC é a garantia de que esses recursos
é a certeza de que esses recursos estão garantidos. É tanto que está garantido até hoje com tudo o que aconteceu. Portanto, no meu governo, foi isso que foi feito. Entreguei um projeto pronto, precisava de adequações, parece que foram feitas essas adequações, com recurso assegurado e a barragem não foi construída. Por quê? Não perguntem para mim. Deputado, que daí eu não tenho mais tempo tá responsabilidade. escasso. Correu notícias na imprensa aí, nas redes sociais, de que o ex-presidente Lula recebeu o seu passaporte novamente. Que caso ele viesse a ser preso, ele se tornaria mártir. Não tem a possibilidade dele pedir asilo ao Mujica ou a outro país? Principalmente porque a Ceguá é aqui perto. Não, possibilidade existe. Se ele quiser pedir, ele pode pedir, mas ele não vai fazer isso. Ele já disse. Ele disse que não deve, não teme, não tem problema nenhum. Se tiver que ser preso, ele vai ser preso. Vão prender. E é isso que eu te disse. Se ele for preso, tu vai ver uma coisa. Eu tô achando que eles estão conduzindo esse processo de uma tal forma que o Lula preso, se ele totalmente inviabilizado e o PT tiver que colocar outro nome, nós vamos ganhar as eleições com outro. Porque a última pesquisa deu o seguinte, as pessoas, 27% das pessoas votarão no candidato que o Lula disser. Nós vamos para o segundo turno e vamos confrontar projeto por projeto, programa por programa, e vai ser mais nítido. Que nós não vamos ficar fazendo essa conciliação que nós tivemos que fazer para o Lula ser presidente. O Lula fez a conciliação, foi um governo conciliador, foi um governo, o Lula era um herói, e de repente se transforma num diabo. Mas ele está em negociação com o Renan. Isso? Disseminaram tanto ódio que uma parte da sociedade está assim, tá babando de ódio com tudo, com todos e com o Lula. Né? É bom. Mas ele está em negociação com o Renan. Pareceu. Tá, não. Olha, muito obrigado, deputado. As suas A última notícia aqui me intrometendo para todo mundo me enxergar. Eu acabo de ler aqui na internet que Adolfo Pérez Esquivel, que foi o Prêmio Nobel da Paz, deve indicar o Lula para o próximo Prêmio Nobel da Paz. Olha essa coisa querida. Bueno, nossas considerações finais ao nosso deputado estadual Luiz Fernando Mainardi. Rapidamente. É muito bom vir aqui, porque isso me força a lembrar, puxar na memória o Orator. O Orator é outra pessoa boa de memória. Ah, este é o nosso cientista político. Não, é assim. Eu espero que se mantenha essa memória para sempre, né? Gosto muito de vocês aqui, desse programa. Parabéns, né? E eu estou sempre à disposição para que a gente possa vir aqui e falar. E eu não me constrange nenhum tipo de pergunta, de questão. Tá bem, então. Bueno, muito obrigado a todas as pessoas que ficaram até o presente momento. E com certeza teremos mais outra oportunidade com o Mainardi aqui. E sábado que vem, mais o Vale Tudo chegando aí. Muito obrigado, fique com Deus e tchau! Tchau! Goodbye, Slavis! Goodbye, Slavis!